Olá, gente. Tudo bem? Professor Adriano aqui. Vamos iniciar uma aula agora sobre a Antiguidade Ocidental e a Grécia Antiga. Período aí de quarentena, várias escolas tentando se adaptar a essa situação, uma coisa totalmente nova, no sentido de que a gente não pode parar. Não é apenas uma aula online que você pode buscar no YouTube, mas prosseguimento a conteúdo de sala de aula, cronograma, né? E a nossa meta aí para o Enem no final do ano. Tá? Então, vamos dar início agora à aula sobre Antiguidade Ocidental. A gente vai começar a falar sobre Grécia Antiga. Tá certo? Primeiro aspecto aí para nós, a relação da geografia. Né? A Grécia fica localizada ao sul da Península Balcânica, formada pelas ilhas do Mar Mediterrâneo, Mar Egeu e Mar Jônio. Tá? O país ele é constituído por uma grande parte continental, a região do Peloponeso, né? Uma península, tem mais ou menos 3.000 ilhas ligadas aí dentro do território da Grécia, que inclui então a parte das ilhas e a parte continental. Okay? Informação importante para vocês: 80% da Grécia é montanhosa. Isso aí vai ser uma importância muito grande para nós ali na frente, na hora que a gente vai analisar os aspectos econômicos da Grécia, uma vez que a agricultura é um pouco mais difícil, né, a inexistência de grandes rios, tá, uma região com muitos picos, muitas montanhas, poucas planícies mais localizadas ao leste, na região da Tessália, né, lagos e pântanos, e assim por diante, dando o entendimento aí que a Grécia foge um pouquinho daquele padrão do que a gente viu nos povos da Antiguidade Oriental. Aqui um pouco sobre o mapa, né? Em rosa, acredito, roxo aqui, né? Uma região que já não é a Grécia, está pegando a área da Macedônia, a Ásia Menor, tá certo? Em vermelho a Grécia insular, você vai ver a ilha de Knossos, algumas áreas, né, das ilhas aqui do Mar Egeu, do Mar Jônico, tá? A Grécia continental e aqui o istmo ligado à região do Peloponeso, onde fica a cidade de Esparta. Bem, a Grécia ela vai introduzir um elemento novo. Na Antiguidade Oriental nós tínhamos o modo de produção asiático. E agora, na Antiguidade Clássica, a Grécia Antiga, nós vamos dar início ao estudo do modo de produção escravista. Tá? Quando se fala de um modo de produção, você tem que identificar primeiro quem é o dono dos meios de produção, quem trabalha para quem e se alguém explora o trabalho de outro. Tá? Então é isso que nós vamos identificar aqui. O primeiro elemento, os meios de produção, a terra e os instrumentos de produção, e os escravos tinham um dono, que era o seu senhor. Portanto, a gente passa a ter a noção aí de propriedade privada, certo? Que isso é um elemento característico aí da antiguidade clássica. O escravo é considerado uma ferramenta, assim como os animais, e eles podiam ser trocados, vendidos, tá? Então a gente vai ter um modo de produção marcado pelo domínio e sujeição. Quando você está estudando sociologia, é aquele elemento lá, um processo social de acomodação. Tá? Então a gente vai ter essa relação aí, tá? Que é o elemento que vai caracterizar o modo de produção escravista. Bem, a escravidão ela podia ser por dívida, né? Você deve alguma coisa para uma pessoa, não tem como pagar ela, você se dá como escravo até o pagamento da dívida. Por conquista, prisioneiro de guerra, então você foi vencido em combate, não é morto e eu faço você meu escravo. E crime. Dependendo do crime, a pena imposta era a escravidão ao Estado. Então você se tornava um servo do Estado, desenvolvendo aí as atividades manuais e diante. Tá? Economia. O território grego, aí, por não oferecer uma boa condição para a prática da agricultura e não possuir grandes rios, o grego ele lembra muito o elemento do fenício. Ele primeiro se volta para a pesca em alto mar, e isso acaba levando a um desenvolvimento marítimo, um herdeiro também do legado fenício, e se desenvolve uma economia voltada para o comércio, principalmente, né, entre as regiões do Mar Jônio, do Mar Egeu, Mar Mediterrâneo, as ilhas gregas em si. Então, desde o início, há uma política de expansão em busca de melhores terras, período aí marcado por fundação de colônias e o estabelecimento do comércio. Exportavam mármore, azeite, vinho grego, muito famoso, vasos de cerâmicas e frutas. Compravam, né, importavam trigo, metais, madeiras e tecidos. A gente pode dizer, portanto, que na Grécia vão coexistir duas Grécias de acordo com o elemento econômico. A Grécia rural, caracterizada pela cidade de Esparta, ok? E a Grécia marítima, aqui caracterizada pela cidade de Atenas. Então, as duas relações aí que a gente vai ter sobre a economia grega. Um outro ponto é que as cidades gregas elas são organizadas em cidades e estados. Você é aluno aí do terceiro ano, você é aluno de cursinho, você tem que ter esse conhecimento. Falou de cidade-estado para você, e imediatamente você tem que identificar que não existe um governo central, não existe um imperador que manda em todas as cidades.
Tá? Aí a gente analisa por que a Grécia se organizou de acordo com esse modelo de cidade-estado. Primeiro, por causa do relevo montanhoso, que dificultava o contato entre as cidades, um isolamento, né, geográfico por parte disso. Isso acabou reforçando a independência, mas também estimulou conflito. Porque nós dizemos Grécia hoje, né, o heleno, né, a Hélade, né, quem mora na Hélade é o heleno. Então, os helenos ou o grego, eles não se veem como pessoas de um mesmo país, eles se veem como pessoas de uma cidade. Então, eu sou ateniense, você é espartano. Temos algo em comum? Temos. Falamos uma língua semelhante, temos cultura semelhante, rezamos para deuses semelhantes, descendemos de grupos semelhantes, né, do aspecto de miscigenação, formação, ocupação do território da Grécia, mas não me vejo como grego. Por isso a frase, né, formar uma cultura, uma nação, mas não formar um Estado. Tá, ok? De um modo geral, a economia é caracterizada pelo intenso comércio marítimo e o extenso litoral. Bem, estudo da Grécia é falar os períodos históricos. Então, nós vamos estudar aqui os 5 períodos históricos da evolução política da Grécia Antiga. Período pré-homérico, tá? Período homérico, período arcaico, período clássico helenístico. Então, vamos pelo primeiro período, chamado de período pré-homérico. O período pré-homérico é marcado pela ocupação da Grécia pelos povos indo-europeus, a saber, jônios, eólios e aqueus. Tá? Os primeiros a chegarem foram os aqueus, jônios e eólios. Eles vão se miscigenar com os cretenses, a cultura minoica, e os próprios aqueus vão, devido a esse processo de miscigenação, desenvolver uma cultura nova, a cultura creto-micênica. É um período aí de reinos micênicos governando a Grécia, isso há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Tá? É um período marcado por inúmeros conflitos, pelo domínio do mar Mediterrâneo entre os reinos existentes e outros povos. É nesse momento que chegam os dórios. Tá? Era um povo guerreiro, detentor de armas de ferro, e por serem mais violentos, até por causa do instrumento, a arma de ferro, eles vão provocar a dispersão da civilização creto-micênica. É aquela frase que se torna real a partir de agora: run to the hills. Né? Então os gregos vão fugir, vão se dissipar, vão se dispersar pelo território da Grécia e de áreas adjacentes. Alguns vão chegar até próximos da Itália. Ali na frente a gente já vai ver essa referência com o termo de Magna Grécia. Então a gente passa a ter aí a dispersão da civilização creto-micênica, que vai provocar a queda dos reinos micênicos, a fragmentação política e a estagnação econômica. Então aqui um mapa, dá para vocês terem um pouquinho a noção desse elemento. Tá? Em verde aqui a gente vê a migração dos aqueus, para onde eles foram. Em amarelo é a ocupação dos dórios. Os dórios, por exemplo, vão ocupar a região aqui do Peloponeso, vão fundar a cidade de Esparta, na Lacônia. Então, o espartano, a partir do momento, mudando meu termo, por favor, o dório, a partir do momento que nasce na cidade de Esparta, ele é espartano. Tá? Então, nós vamos ter esse processo. Essa área em amarelo aí, vocês vão ver um desenvolvimento agrícola maior. Já as áreas em roxo aqui, os eólios, em rosa aqui mais claro, os jônios, tá? E os aqueus vão se migrar e vão acabar ocupando todo esse processo aí junto com os jônios e eólios, fundando várias cidades, entre elas a cidade da Ática, né, de grande origem jônia aí, mas também com participação dos aqueus, né, dando origem à cidade de Atenas, a região da Ática. Aqui é um outro mapa grego, apenas para verificar esse elemento, né, de cidades. Esse mapa ele também mostra alguns elementos de relevo, os principais picos, né, entre eles o Monte Olimpo, o Monte Corinto, né, o Monte Arônia, para a gente poder ter um pouquinho dessa relação. Aqui o Monte Olimpo, né, 2.917 metros, sendo aí a 4ª maior montanha da Europa. Período homérico, vai do século XII ao século VIII a.C. A gente dá esse nome, período homérico, devido à importância de Homero e suas duas obras, né? As duas epopeias, a Ilíada e a Odisseia. São relatos de organização dos gregos após a primeira diáspora grega, aquele finalzinho ali do período pré-homérico e início do período homérico. A Ilíada conta a história da guerra do Império Micênico contra a cidade de Troia, né? Uma cidade-estado também, de cultura grega, e a Odisseia conta a história de Odisseu, ou Ulisses, retornando para casa, né? E sendo impedido o tempo inteiro aí por Poseidon, que tem ciúmes, todo um processo de inveja, e dá um elemento muito importante para nós da cultura grega, né? Que aí dá para você perceber esse aspecto antropomórfico e antropocêntrico dos deuses gregos. Os deuses gregos, eles têm ciúmes, eles mentem, eles fingem, roubam, eles estupram, eles matam, eles têm ciúmes. Então, é um aspecto bem diferente das outras culturas e da relação com a divindade. E aí, essas duas obras, elas acabam sendo um verdadeiro documentário para nós, historiadores, hoje no futuro,
entre um conto histórico e um conto épico, né, com elementos míticos, com muitas metáforas religiosas, mas que servem aí como um processo muito importante de estudo e de pesquisa. Tem uma imagem, né, do Cavalo de Troia, do filme Troia, né, um filme único aí, vale a pena assistir, até por causa da visão como se coloca da história da Guerra de Troia, com um aspecto muito mais verídico para nós podermos ter como base. Bem, período homérico, o que passa a acontecer? O grego passa a se organizar em gêneros, o gênero é a unidade básica de produção, os gêneros, a propriedade da terra era coletiva, ela era administrada pelo pater, o pater era o chefe político religioso, é o que a gente chamaria de um antepassado em comum, tá? Aquele cidadão que ele é primo de alguém, vô de alguém, tio-avô de outro, irmão de outro, e essas pessoas se unem em torno desse cidadão, e ele acaba distribuindo a justiça, cuidando dos aspectos de administração e dos aspectos religiosos. O que começou a acontecer foi o seguinte, né? Começou a ocorrer um crescimento demográfico, não tinham terras férteis para todo mundo, e aí o Parter ele começou a dividir as terras, convertendo elas em propriedades privadas, mas ele acabou privilegiando aqueles parentes diretos dele. Então começou a ter uma diferenciação social nesse processo, e essa diferenciação social ela começou a ocorrer por causa das melhores terras, ou seja, tinha um cara que tinha uma porção de terra enorme, uma planície vasta, o outro que tinha um pedacinho de terra ali apertado com outra pessoa e que não tinha como ele produzir. Então a gente começou a ter a relação de propriedade privada na Grécia e, junto com a propriedade privada, a relação de diferenciação social. Por exemplo, em Atenas, nós vamos passar a ter aí o Eupátrida, né, que é o grande produtor de terra, o latifundiário, que seria o equivalente à aristocracia, à nobreza ateniense. Em Esparta, o Esparciata. Apesar do modelo espartano ser um pouco diferente, devido ao controle estatal, mas em Esparta a gente passa a ter um modelo baseado também na posse da terra. Tá? Bem, a partir desse momento, começa a analisar aqui o excessivo crescimento populacional, a apropriação das terras mais férteis pelos páteres e seus descendentes, eles acabam provocando um segundo elemento de dispersão, que a gente chama da segunda diáspora grega. Tá? Então, nesse período, vai ocorrer uma nova onda colonizadora pelo mar Mediterrâneo, é o que a gente vai chamar agora assim de Magna Grécia, e nessa nova onda colonizadora, o grego ele passa a se organizar de acordo com a polis. Né? Surge, então, o conceito de cidade-estado. Esse mapa aqui agora ele mostra para nós, em vermelho, todos os assentamentos gregos do período original do território da Grécia, né? O Estreito de Dardanelos e Bósforo, famosíssimo aí por causa dos contextos lá na frente de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e aqui, contemporâneo à história da Grécia, a Guerra de Troia. Né? Colônias e assentamentos gregos na Península Itálica, nas ilhas de Sardenha e Córcega, na região aqui do litoral francês e até mesmo da Península Ibérica próximo à Espanha. Tá? Aqui ainda dá para verificar no mapa o Cartago, vai ser uma cidade de origem fenícia, né, saindo aqui da região do Oriente Médio. Lá na frente vai ter uma importância muito grande na história de Roma. Tá? Mas você vê aí toda a expansão então da cultura grega, do território grego, né? O Mar Negro, por exemplo, aqui ocupado pela cultura grega, e devido a esse processo da segunda. Algumas imagens aqui, sempre fazendo alusão à cultura grega, o Paternon, ruínas, né, a Acrópole e o vaso grego, com textos antropocêntricos. Entramos então no período arcaico. Bem, característica do período arcaico, né? Cai sempre nas questões, sempre pedem para você caracterizar elementos, palavras-chave, organizados em cidades-estado, passa a ser uma sociedade totalmente escravista, seja pelo endividamento do próprio ateniense, pelas guerras, porque quando a gente volta a essa referência do grego que vai expandindo o território, o que ele vai fazendo junto com isso? Ele vai escravizando outros povos, e aí a gente passa a ter atividades rurais e urbanas desempenhadas pelo escravo. Vamos colocar aqui um divisor de águas, né? Porque muito aluno às vezes confunde. No Egito Antigo eu tenho escravos, mas a escravidão no Egito Antigo não é a base da produção. Na Grécia Antiga eu tenho escravos, e o escravo é a base da produção, ou seja, quase todo o trabalho é desempenhado por escravos. Por isso a característica de modo de produção escravista. E aí o cidadão ele começa a se organizar no sentido de indivíduo, que vão formando genos, né? Vai dando origem às fratrias, seria o equivalente a clãs, e esses clãs vão dando origem às tribos, e a organização das tribos vai dando origem aos demos, e é o demo que dá origem à cidade, né? Surgindo então o conceito de cidade-estado. Bem, a gente pode perceber, então, a partir do período arcaico, a organização das principais polis gregas. A gente vai começar o estudo das polis falando primeiro da cidade de Atenas.
que, inclusive, dá para nós o tom da aula. Né? O fato da gente estudar a Grécia Antiga, de estudarmos a Antiguidade Clássica, os alunos perguntam muito, né? Por que a gente não estuda a Índia, a China Antiga? E, infelizmente, muitas vezes é porque nós não vemos a influência na cultura ocidental, ela não é cobrada como uma civilização da sociedade antiga, da civilização antiga. A gente não estuda isso. E se estuda a Grécia exatamente pelo fato oposto, ou seja, o elemento grego chamado democracia, a filosofia, elas vão influenciar muito a nossa cultura ocidental. Todo o nosso modelo político ocidental ele é baseado no conceito da democracia, da igualdade jurídica, né? Dos elementos de liberdade de expressão, liberdade de opinião, a liberdade de locomoção. E isso a gente dá devido à importância das lutas por direitos políticos, sociais dentro da cidade de Atenas e a construção desse modelo democrático. Então, primeiro a gente tem que identificar o seguinte, que a cidade de Atenas vai passar por uma grande evolução política, ela vai passar por várias fases de elementos de aspecto político. Então, o primeiro deles é que Atenas vai experimentar, né, a monarquia, ela vai conhecer a oligarquia, posteriormente ela vai passar por uma fase de tirania, né, aquele que está acima da lei, até evoluir para o modelo democrático. Bem, a gente passa a ter a divisão da sociedade em grandes proprietários de terra, os comerciantes, né, aqueles pequenos agricultores e os cidadãos que não têm terras. E aí a gente precisa saber, a gente, eu digo, você, meu aluno, você precisa saber no aspecto do que o Enem cobra, o que, que aparece no vestibular. Muitas vezes, esse tipo de questão, ele vai colocar um elemento em grego, exatamente para você lembrar do termo. Então precisamos associar que em Atenas, Eupátrida é o grande latifundiário, o grande proprietário de terra, e é o que faz parte da aristocracia, ou seja, da nobreza. Né? O demiurgo é o comerciante, alguns livros trazem como os grandes comerciantes, mas comerciante aqui você já coloca ele como segundo grupo importante dentro da sociedade, os agricultores e os indivíduos sem terras, os despossuídos, que na maioria das vezes vão trabalhar como artesãos, né, trabalhadores, até se construir essa sociedade escravista. Só tem o grego trabalhando. E dentro de Atenas, o meteca é o estrangeiro, tá? O estrangeiro que vive na cidade. Muitas vezes o estrangeiro pode ser lá o prisioneiro de guerra que ganhou a liberdade, pode ser o cara que vem morar na cidade para fazer comércio e outros elementos. Tá? E o escravo propriamente dito, primeiro por dívida, depois prisioneiro de guerra. E o por crime, isso aí vai perdurar por toda a antiguidade. Bem, então falando das evoluções. Primeira fase, fase da monarquia, Atenas era governada por um rei chamado de Basileu, e os poderes dele limitados por um conselho dos eupátridas mais importantes, então, o chamado Areópago. Tá? Vai ocorrer um momento que os eupátridas eles vão destituir o rei. Nessa fase da monarquia grega, o rei ele tem aquele elemento mítico, uma figura de poder teocrático, né? Meio que visto como uma divindade. Então, quando o Conselho de Eupátridas retira esse poder do rei, surge para nós aí o momento da oligarquia. Né? A oligarquia, o governo de poucos. Ou seja, o governo era exercido pelo arcontato, o conselho formado por 9 magistrados, todos eupátridas, e que representava as decisões do Areópago, o conselho das famílias de eupátridas. Tá? Período aí marcado por muitas contestações populares, principalmente lideradas pelos demiurgos, os ricos comerciantes, e os vergóis, né, que passam o agricultor, né, exatamente o pequeno produtor rural, que passam a exigir direitos políticos. Então, nesse momento aí você tem que juntar o desenvolvimento comercial da cidade de Atenas, né, a partir do século VII, esse processo de colonização de várias áreas em nome da cidade de Atenas, passa a dar uma importância maior para o comerciante e para o pequeno agricultor que está indo colonizar essas áreas. Quer dizer, Atenas depende deles também. E essa exigência de depender deles também faz com que eles queiram ter direitos políticos. Para se evitar uma guerra civil, é o período que a cidade de Atenas passa a exigir, convocar homens, legisladores, para reformular a cidade e evitar o pior. Tá? Então a gente fala um pouquinho rapidamente aqui os principais legisladores de Atenas. O primeiro é Drácon, o que vai criar para nós o termo draconiano. Tá? Tem a ver, falar assim para você, aquelas leis são draconianas, é dizer que aquelas leis são severas, tá? Porque é o que vai caracterizar esse elemento de Drácon. Então, ele surge na cidade-estado de Atenas, tá? Vai manter os privilégios políticos da elite eupátrida,
vai formular um conjunto de leis escritas. Então, a primeira grande importância de Drácon é fazer leis escritas para a Grécia. O problema é que essas leis elas eram muito severas, rígidas demais, previam pena de morte para quase todos os casos. Tá? Tem alguma outra contribuição? Drácon, por exemplo, ele vai diferenciar para nós o conceito de assassinato, né? O assassinato involuntário, voluntário e legítima defesa. Então é a primeira vez que isso aparece em elemento de legislação, fazendo essa diferenciação da morte de outro, tá ok? Provocada por um terceiro. As leis previam, então, pena de morte para diversos crimes e tinham como objetivo estabelecer a ordem na cidade, né, evitar revoltas. Na fase da oligarquia, então a gente fala do final do século VII, aproximadamente, né, os oligarcas passam a governar a cidade de Atenas e aí começam a surgir leis que pretendem atender essas reivindicações das outras camadas de Atenas, as camadas populares. Não só da elite aristocrática formada pelos eupátridas, mas georgóis, né, demiurgos, tetas passam a exigir também direitos. Então, procurando limitar o poder da elite, Solon limitou a quantidade de terras que uma pessoa poderia ter e possibilitou a participação política de mais cidadãos, os georgóis e os demiurgos. Criou a bulé, o conselho, a eclésia, que seria a assembleia, e o elieu, que é uma figura de judiciário. Explicando aqui para vocês, a bulé era formada por um conselho de 400 cidadãos que poderiam criar novas leis, né? Os membros da bulé eram indicados pela votação feita pela eclésia, uma assembleia popular que também tinha importância de aprovar as leis elaboradas, né, dentro da bulé, e o elieu, que representava aí o Ministério da Justiça. Tá? Com ele, de acordo com a condição financeira do cidadão, ele tinha sua presença vetada nos órgãos judiciários, então os mais pobres não podiam participar do elieu, mas o elieu funcionava como um poder judiciário para julgar a aplicação das leis e até mesmo os outros casos. Então é um conceito aí, você vai ter o sofismo aparecendo na Grécia Antiga, né, que você vai ver a mesma referência em filosofia. Né, os primeiros aí, pais dos advogados, na figura de que o mais importante era comprovar a sua versão, você ter razão, né? A verdade, na verdade, que a verdade ela não tinha muita importância. O mais importante era você ganhar a discussão. E aí constrói o conceito para nós que lá na frente o romano vai dar ao direito, né? A figura do advogado. Bem, voltando aqui, principais legisladores de Atenas, a gente fala ainda sobre Solon. Então, o que Solon fez? Né? A primeira das leis criadas por ele de muita importância é a abolição da escravidão por dívidas. Vai regulamentar a lei da herança, cria um padrão monetário e a criação de sistema de participação política baseado em renda e riquezas. Então, vai criando um modelo de maior participação, mas ainda assim limitado pelo aspecto da riqueza do cidadão. Lembrar sempre de Solon, falar da abolição da escravidão por dívidas. Período arcaico ainda, né? A cidade de Atenas, então, ela sai da oligarquia, a gente falou dos legisladores ali, né? Drácon e Solon vão aparecer durante o período da oligarquia, e aí não acabou contendo o que era inevitável, a guerra civil. Tá? Vai ocorrer o período da tirania marcado por um conflito de guerra civil entre as diversas camadas existentes na cidade de Atenas, período aí de mais ou menos 30 anos, o que possibilitou o governo de diversos tipos de pessoas. Demagogos, que faziam políticas voltadas para o atendimento de necessidades sociais, mas muitas vezes para aquele aspecto mais de, como que eu vou colocar para vocês, mais o aspecto de construir uma obra, agradar os pobres. A gente vai usar uma palavra muito melhor para isso ali na frente, né? O termo de pão e circo. Lembra muito isso, tá? Então, demagogo, demagogia, o governo da mentira, ou seja, faz uma obra pública, agrada a população, mas no fundo não estava garantindo direitos nem melhorando a condição social. E o governo dos tiranos, né? Hipias e Parcos, tiranos aí, aquele que está acima da lei, é essa a referência, né? Pessoas então que tinham amplos poderes, tanto para convocar para a guerra, aumentar impostos e outros elementos. É nesse momento que o poder então é entregue a Clístenes, que vai promover inúmeras reformas aí e que essas reformas elas vão dar origem à democracia. Então a gente começa a estruturar ela com Clístenes, o pai da democracia, e ela vai ser reforçada lá na frente com Péricles, né? Que na verdade aí assim a gente usa o termo de pai da democracia mesmo no sentido de organizar a estrutura de um modelo mais amplo para todos dentro da Grécia. Tá? Primeiro, vai promover a expansão da participação política, possibilitando que os cidadãos do litoral, do campo e da cidade, esses termos aí, cidadão do litoral, do campo e da cidade, ele está fazendo referência à cidade de Atenas,
Os campos são as áreas de colônias gregas espalhadas pela região da Europa, aquele mapa que a gente viu anteriormente, e a figura de litoral, né? As áreas litorâneas ali que vivem basicamente do comércio. Tá? Passam a escolher então seus representantes da Bula e da Eclésia. E aí vem o período de Péricles, e se estabelece a remuneração para quem exercesse atividades públicas, porque o que começou a acontecer na democracia grega? A pessoa mais pobre, ela muitas vezes não queria participar da bulé e de outros elementos porque ela deixava de trabalhar. E aí ela não exercia seu direito democrático, seu direito de participação política. Então, Péricles cria esse conceito de remuneração pública para o funcionário público para que ele faça a atividade pública, política, participe da política sem ter perdo, ou perco, né, perda, desculpa, sem ter perda no seu elemento de sustento, de subsistência. Tá? Bem, o que ele estruturou? Primeiro, Clístenes vai conceder e vai criar para nós o conceito de cidadão. Então, somente o cidadão ateniense podia participar da democracia ateniense. E aí, o que a gente tem que diferenciar? Que cidadão em Atenas é diferente do conceito de cidadão de hoje. Cidadão em Atenas, para ser cidadão, eu tinha que ser homem, tinha que ter mais de 18 anos, eu teria que ser ateniense, e aí a gente vai puxar a origem desse ateniense. Eu tenho que ser filho de ateniense. Tá? Para evitar traição, para evitar conflitos, eu tenho que ser filho de ateniense. E eu tinha que ser livre. Então, quando eu digo que eu tenho que ser homem, maior de 18 anos, ateniense, filho de atenienses e livre, eu estou excluindo um grupo da sociedade que não vai ter participação política e, consequentemente, direitos. Tá? Então, mulheres, estrangeiros e escravos, sem contar o aspecto de ser menores de 18 anos, eles não teriam direitos políticos, eles não podiam participar, ou seja, eles não eram cidadãos. Vamos fazer uma pergunta rápida aqui, bem clássica, para você responder aí. Né? Quando a gente pergunta assim, então, quando eu falo para você assim, ó, na Grécia Antiga, todo mundo tinha acesso à democracia? Toda a população tinha acesso à democracia? Sim ou não? Não, porque nem toda a população era cidadã. Só é cidadão quem é homem maior de 18 anos, ateniense, filho de atenienses e livre. Isso aí tem que ser um mantra quando a gente está definindo esse conceito dentro da Grécia Antiga no momento de Clístenes. Ok? Bem, gente. Bem, e o importante é a gente falar, tá, então é uma democracia restrita, não é para todo mundo. Tá, mas aí tem uma originalidade do grego. Qual é a grande originalidade do grego? É que, pela primeira vez na história, eu, homem comum, que não sou rico, que não tenho grandes propriedades, eu terei participação política. Então, olha o diferente do grego aí perante os outros povos. Pela primeira vez agora, o camponês senta do lado do general. Ele vai sentar do lado do grande comerciante. A voz dele na hora da votação tem o mesmo peso da voz do general que está aqui do lado. Claro que quem discursa melhor ali na frente pode trazer mais pessoas a votar com a sua opinião. Mas o meu direito de voto é o mesmo, eu tenho direito de dizer sim ou não. Tá? Então, muito importante isso, isso é um diferencial. Todos os outros povos, nós vamos ter um elemento voltado para o quê? Só tem participação política quem era da nobreza, quem era do sacerdote, quem era da camada dos guerreiros. Então, governos oligarcas, né, oligárquicas, governos de conotação tirânica, déspota, quase sempre baseado aí nesse elemento estamental que não me possibilita ascensão social e me prende a um elemento de nascimento. Quer dizer, nasci camponês, vou morrer camponês, sou camponês, não posso ter participação política. Nasci nobre, terei direitos de nobre, especiais, inclusive, e tenho participação política. Então, agora, em Atenas, agora não ocorre mais isso. Agora você tinha que ser homem, maior de 18 anos, ateniense, filho de ateniense, livre. Tá? Se você tivesse essas características, você poderia ter participação política. Começou exclusiva, restrita, mas foi aí que a gente começou a construir a ideia de democracia, hoje ampla para todo mundo, né? Com igualdade jurídica e outros elementos que fazem nós, cidadãos ocidentais, acreditarmos ainda nela como modelo político. Bem, ele vai criar aí a participação política direta através da votação nas assembleias, né, que ocorriam nas praças públicas, as ágoras, e ainda instituiu o ostracismo, tá? Era um instrumento de defesa da democracia que permitia a exclusão de pessoas que ameaçassem o modelo democrático. Era escolhido 2 nomes para passar pelo ostracismo, ou um nome, tá? As pessoas iam lá e votavam e dizendo sim ou não, pelo sim, pelo ostracismo ou não. Se fosse condenado ao ostracismo, essa pessoa era obrigada a sair da cidade por um período de 10 anos,
tá? Pessoas que ameaçassem o modelo democrático. Ou seja, o cara lá está conquistando muita terra, muita fama, muito poder, ele pode virar um tirano. Então, antes que ele vire um tirano, a gente votava o ostracismo nele, ele tinha que sair da cidade, 10 anos fora da cidade. Quando ele voltasse, ele já não teria mais a mesma fama, a mesma moral, o mesmo risco de ameaça à democracia. Então, é um elemento importante de banimento para manter a democracia funcionando. Então, aqui o conceito de cidadão, é o que eu acabei de falar para vocês, né, o que define o conceito de cidadão na Grécia Antiga, como ele proposto, o que ele caracteriza para nós. Tá? Sempre um elemento importante para você nas questões sobre Grécia. Aqui uma imagem, né, da cidade de Atenas, a Ágora, a praça pública. Ela tem um diferente também, um diferencial. As cidades mesopotâmicas, egípcias, quase sempre construídas em volta de um templo. O templo está lá em cima, ó, isolado, o Paternon, na Acrópolis, a parte mais alta da cidade. E aqui ela é construída em volta de um centro econômico, um centro comercial. Então isso aí começa a mudar um pouco o conceito da cidade. A religião tem o canto dela lá, mas ela não define mais a cidade, ela não é mais o centro principal da cidade. Era o modelo que a gente via no Egito, na Mesopotâmia. E a partir da Grécia Antiga, o nosso conceito de urbanização lembra muito ainda a polis grega. Né? Quase todas as cidades elas são construídas em volta de um centro comercial, de uma rua comercial. Bem, gente, período arcaico, a sociedade ateniense valorizava mais a produção intelectual. Tá? Então, para o ateniense, o trabalho manual era visto como algo de submissão puro. Tá? A mulher ela não tinha direitos políticos em Atenas, uma contradição, né, devido ao nascimento da filosofia, todo esse aspecto que surge em Atenas, mas a mulher era só mais um objeto de reprodução, um objeto para gerar nos descendentes, tá? Não possuía direitos, não era. E aí vamos para outra cidade do período, né? A cidade de Esparta, com a brincadeira aqui, né? This is Esparta, devido ao filme que viralizou e colocou a cultura espartana aí na ordem do dia, tá? Então a gente fala aí da cidade de Esparta, aí o erro do prof. Período arcaico, cidade de Esparta, tá? Uma cidade economicamente e politicamente estável, tá? Ela era uma oligarquia monárquica, ou seja, um pequeno grupo de pessoas governam o país, a cidade-estado, perdão pelo termo país, mas um pequeno grupo governa a cidade-estado e esse grupo forma então uma oligarquia, né? São chamados de esparciatas, os cidadãos, e eram eles que se tornariam guerreiros e políticos, tá? Então a cidade era governada por 2 reis, que exerciam funções religiosas e de chefe de exército, funções militares. O rei espartano ele vai para a guerra. Então, se ele morrer em combate, eu envio o outro rei, ele assume o comando do país e já outro é colocado para ter essa figura. Então, o outro é empossado como rei, rei morto, rei posto. Então, sempre 2 reis governando a cidade de Esparta. A sociedade dividida, portanto, como eu já havia falado, em esparciatas, cidadãos guerreiros, o periéco, que é o morador da periferia, tá? A população livre, na maioria das vezes são estrangeiros que vêm morar na cidade. Os periecos eles tinham liberdade e autorização para fazer comércio, tá? Até para poder gerar um certo dinamismo na cultura espartana, já que ela era muito estável, muito estática devido à produção agrícola do Estado, que garantia o alimento de todo mundo. E o ilota, que é o servo do Estado. Tá? Então, os dórios, quando chegaram na região da Lacônia, escravizaram muitos povos nativos, não conseguiram fugir na diáspora, e esses povos se tornaram os ilotas. Tá? São os escravos dentro da cidade de Esparta. Por isso, para conter o elevado número de ilotas, o número de escravos era muito maior do que o número de homens livres, os esparciatas, criou-se então uma sociedade militarizada. Esse código aí foi proposto por Licurgo, tá? Licurgo como um legislador espartano mítico que cria as regras da sociedade espartana, o agogê, toda a figura do nascimento do soldado espartano, o treinamento que ele deveria ter, e ainda para evitar que ele se tornasse um rei muito poderoso e divino, ele coloca uma cláusula que o primeiro legislador, o cara que cria essas leis, deveria ser expulso da cidade para sempre. Então o próprio Licurgo se condena ao banimento para evitar que a população endeusasse por ter trazido luz a uma sociedade de trevas sem lei. Tá? Esse é um período mítico dentro da lenda de formação de Esparta. A mulher possuía direitos, tratada com igualdade, tinha inclusive o direito de divórcio, uma vez que ela que cuidava da casa, ela que cuidava da administração do lar, já que o homem espartano ele fica dos 7 aos 18 no agogê, sendo treinado para a cultura espartana, para ser um soldado. Vamos desenvolver o termo laconismo, o homem lacônico, ou seja, ele aprende a não demonstrar sentimentos, sendo sempre muito objetivo, muito direto nas suas falas e demonstrações. Tá?
E a partir dos 18 anos ele entrava no exército, após passar pela cripta, que era um ritual de passagem, onde ele era obrigado a degolar ilotas, tá, fugitivos. Eles soltavam os ilotas para fugir, até para gerar diminuição da densidade demográfica, para conter a densidade demográfica dos ilotas, eles faziam essa cerimônia. E aí o garoto espartano com 18 anos, ele tinha que matar pessoas. Era quando ele entrava no exército, ficava obrigatoriamente até os 30 anos. Dos 30 aos 60, ele ganha uma certa aposentadoria, mas ele ainda faz parte do exército. Tá? Ele ainda vai almoçar no quartel, ele fará parte de treinamentos, marchas e, se for convocado, estaria pronto e efetivo para defender a cidade. Então, uma cultura bem diferente do que está acostumado a ver. Órgãos políticos, o Eforato, os Éforos, cuidavam da administração e da fiscalização. A Gerúsia, né, que era uma forma de criar as leis e a aplicação da justiça, tá? E a Ápela, que era a Assembleia de Guerreiros que votava a proposta da Gerúsia. Então a Gerúsia fazia leis aí, criação de impostos e outros elementos, e a Ápela, que eram os guerreiros aí, as principais famílias, votando sempre o Esparciata, né? Só ele que tem esse acesso político. Um outro ponto é importante, acabei não citando, mas sempre a tempo, lembrar que o Ilota, em caso de guerra, de invasão da cidade, inclusive o Periéco, eles teriam que defender a cidade. O Ilota ficaria ali como um aspecto mais de infantaria para dar suporte, mas ele seria obrigado a defender a cidade também. Imagens aqui, afrescos sobre o espartano, né, o símbolo, né, de escudo e outras formas. Bem, entramos no período clássico, finalizando aí a história da Grécia Antiga, marcada aí pelas guerras. Primeiro são as guerras médicas, entre 490 e 459 a.C. Foi um conflito entre gregos e persas pela hegemonia, pelo controle da Ásia Menor no Mar Mediterrâneo. Choque de imperialismo, choque das cidades gregas versus as cidades, o Império Persa. O termo médico, porque os persas, você tem que lembrar, a antiguidade oriental, faziam parte de um grupo, né, os medos, tinham sido escravos dos medos. Então, médica aí é até um termo pejorativo, o grego usa aí até para meio que menosprezar a figura do persa. Tá? Então, guerras pérsicas seria a verdadeira definição. Marcada aí por algumas fases. A primeira, a Batalha de Maratona, quando Dario, rei persa, né, resolve invadir a cidade de Atenas, na região de Maratona, e é vencido pelos atenienses. Vamos então para a Segunda Guerra Médica, a partir de 480, governo do imperador Xerxes, do Império Persa, que vai fazer uma exigência de tributo das cidades gregas localizadas na Ásia, e esses tributos, essa exigência chega até as principais cidades gregas, como Atenas e Esparta, que se negam a pagar e passam a enfrentar a fúria de Xerxes. A famosa Batalha das Termópilas, onde os 300 de Esparta vão segurar por quase 2 dias os persas, porém vitória persa que invade Atenas, queima a cidade. Nós vamos ter ainda outras batalhas menores, como de Plateia, tá? Onde os espartanos vão infligir derrota aos persas, e os persas sendo encurralados na Batalha de Salamina, uma batalha marítima, a vitória atribuída a Atenas. Nesse período aí surge a Liga de Delos, ou Confederação de Delos, criada pela cidade de Atenas. Tá? Era como se fosse uma liga militar, e caso uma nova invasão persa ocorresse, até mesmo durante a invasão ela já estava funcionando, então as cidades enviavam soldados, navios, armas, dinheiro para poder, em caso de conflito, em caso de necessidade, usar contra o persa. A liga ficou funcionando após a expulsão dos persas do exército de Xerxes. Esparta não fez parte dessa confederação, e aí Atenas, devido ao poder de controlar a Liga de Delos como líder militar, ela passou a fazer um tipo de imperialismo. Aqui uma brincadeirinha, falando aí do jogo de xadrez, referência aos 300 de Spa. A imagem e o afresco de Frank Miller, o cara que produziu os quadrinhos, que depois foi transformado. Tá? E aí surge, então, a chamada Guerra do Peloponeso. Por quê? Porque apenas com a Liga de Delos ela passa a praticar imperialismo, ela começa a controlar as outras cidades gregas e ela passa a usar os fundos aí para o embelezamento da cidade. A gente vai ter aí os aspectos de, como que eu vou colocar, a reconstrução do Parthenon, né? Vamos ter o elemento da cidade desenvolvendo obras públicas voltado para a cultura, para plano intelectual, vários elementos de pensamento filosófico investido nesse momento. Isso começa a desagradar várias cidades, entre elas Tebas e Esparta. E aí Esparta é levada a criar a Liga do Peloponeso, tá? Levando então a Guerra do Peloponeso. Guerra do Peloponeso é o conflito entre a Liga de Delos
representada aqui pelo aspecto da democracia e da cidade de Atenas, versus a Liga do Peloponeso, representada por Esparta, e aqui mostrando para nós o modelo oligarca, né, oligarquia, não é a democracia, e a cidade de Esparta. Então, não são só duas ligas disputando poder entre si, mas são duas ligas também disputando elementos políticos de organização, tá certo? Durou aí aproximadamente 27, 30 anos, tá? Há uma contagem a um período de paz, a período de conflitos, é uma guerra diferente, porque ela é uma guerra com tomada de possessões, Atenas vai tomando áreas, Esparta também. Os espartanos chegam muito próximo da cidade de Atenas e ficam ali anos estacionados às beiras do muro da cidade, à beira do muro da cidade de Atenas, tá? Gerando aí situações horríveis para o ateniense, até que leva aí o esgotamento de Atenas, que é derrotada. Tá? Atenas é derrotada por Esparta. A gente vai ter a derrubada do modelo democrático no ano de 404 a.C., tá? E aí é criada até uma tirania, a tirania dos 30, composta por 30 oligarcas que vão governar a cidade de Atenas. No outro ano, a democracia é restituída. Tá? Fim da Liga de Delos, e aí a gente tem um outro momento, porque quando Esparta faz isso, ela vence, ela está tão enfraquecida quanto Atenas a derrotada. Foram 30 anos de guerra, gente. Então, nenhuma cidade sai forte de um momento desse. E nós temos aí um reino de fora, de Felipe II, o Caolho, o rei da Macedônia. Tá? Durante a guerra, ele emprestou dinheiro, equipamentos, interferiu, às vezes, fazendo uso da diplomacia como um aliado em comum, e ele aproveita desse enfraquecimento e no momento certo ele invade a Grécia, submete as cidades gregas e centraliza o poder. Então, a partir de agora, de Felipe II, a gente vai tirar o conceito da cidade-estado para criar o conceito agora da cultura helênica, dos helenos, ou seja, a fusão da cultura macedônia e grega com a cultura oriental devido ao processo de expansão do filho de Felipe II, o senhor Alexandre o Grande. Então, um período aí marcado por Alexandre o Grande, que vai conquistar toda a Grécia, unificando o território. Né? Ele vai expandir o território grego até as fronteiras da Índia, Rio Indo, vai conquistar toda a Península Arábica, Balcânica, a Pérsia, né? O Império da Pérsia, a antiga Babilônia, e o norte da África, ainda chegando ao Egito. Onde ele chegava, ele ia colocando generais para governar e ele vai expandindo. O Alexandre tem esse sonho aí de chegar no outro lado do planeta, em povos bárbaros que precisavam conhecer a civilização, a cultura grega. Ele vai usar um elemento persa muito importante, ele vai respeitar a cultura do vencido, e por onde passava vai difundindo a cultura helênica. Tá? Vai criar inúmeras cidades nos moldes gregos, vai mandar construir cidades que lembrassem a cidade de Atenas, tá certo? Vai construir templos, porém ele vai permitindo a liberdade de culto religioso e social dos povos dominados. E um ato interessante aí, ele vai incentivar o casamento de seus generais com princesas dos reinos invadidos, e isso vai gerando alianças mais estáveis, né? Porque a diplomacia sendo utilizada aí para manter os impérios. E, por último, né, já com sua morte lá na margem do rio Indo, Alexandre é cometido por alguma doença, né? Não se sabe dizer nem, febre dos pântanos, uma cólera, e ele acaba falecendo. Com a sua morte, o império é dividido entre seus generais, e aí a gente já passa para um outro momento que vai começar a falar da cultura romana, porque aí a partir desse momento Roma vai surgir como uma nova, de uma pequena vila, uma nova potência, uma nova cidade. Uma que é um momento para a gente pensar no aspecto da cultura grega. Né? Eu vou fazer um segundo vídeo agora para vocês, daqui a pouco eu coloco ele, somente sobre aspectos culturais, tá certo? Para a gente falar aí de religião, aspectos sociais, algumas histórias que são importantes aí, podem aparecer serem cobradas em vestibulares. Ok? Eu agradeço aí a atenção de todo mundo e espero que tenha ajudado vocês aí de alguma maneira, tá certo? E qualquer coisa estamos à disposição. Um abraço para todos.